gente vai falar sobre um assunto, Bezat Hashem, falar para vocês, é o seguinte, que a gente olha na nossa geração, sempre tenta procurar um assunto que tem a ver com a gente, tá bom? Porque senão o shur fica muito longe da realidade. Eu acho que o shur tem que ser sempre próximo da realidade, alguma coisa prática para a gente. O Gaon de Vilna falou que na geração, nos momentos que vão anteceder a vinda de Mashiach, vai ter uma peculiaridade naquela geração. A geração que vai anteceder Mashiach tem uma peculiaridade que vai acontecer com aquela geração. Assim disse o Gaon de Vilna. E Bezat Hashem vai ser o shur de hoje, eu já vou falar para vocês qual que é a peculiaridade dele. E se depender, obviamente, disso, a gente vê então que nós estamos na geração certa e a gente vê que Mashiach está chegando de verdade. Começamos por aqui. O Ramban Nachmanides, Ramban foi um dos Rishonim, tá bom? Viveu mais ou menos 1100, 1200. Nachmanides fala pra gente uma coisa que é uma bomba, pessoal, olha que interessante. A gente sabe que quem construiu o primeiro Bet HaMikdash, o primeiro templo? Quem construiu o primeiro templo? Shlomo HaMelech. Por que não foi Davi HaMelech que construiu? Porque ele fez muitas batalhas, correto? E Hashem falou, olha, uma pessoa que fez tantas batalhas e cuidou de sangue, não pode construir algo chamado Bet HaMikdash, que vem trazer a paz no mundo e não a guerra. Apesar que as batalhas que Davi HaMelech fez foram batalhas com propósito bom, mas ainda assim Hashem achou que não cabia. O Ramban fala pra gente algo interessantíssimo, acompanhem comigo um pouquinho só de números. Pergunta o Ramban, por que o Bet HaMikdash, o templo, não foi construído por Davi HaMelech? Assim pergunta o Ramban. Por que Davi HaMelech não construiu o templo? Qual a resposta? Que Hashem proibiu. Tá bom? Está escrito no próprio... Quem fala isso? Divrei Amim está escrito, pessoal. Divrei Amim, esse livro do Tanakh, tem dois livros, Aleph e Bet. No Aleph, no Perek Chav Bet Pasuk Chet, está escrito Kidamim Rabim Shafachta. Você, Davi HaMelech, Hashem disse, matou muitas pessoas, assassinou muitas pessoas, mesmo que mais uma vez com razão. Por isso você não pode construir um Bet HaMikdash. Quem construiu? Filho dele, Shlomo HaMelech. Ainda assim, pergunta o Ramban, por que não foi Davi HaMelech? Mais ainda pergunta o Ramban, acompanhem comigo alguns números. A gente sabe que houve uma época, se lembram da escola? Eu não lembrava de lá, mas depois eu lembrei, que houveram shoftim. Shoftim eram os juízes. Essa época durou, durante o nosso povo, um minutinho de história, 352 anos. Quer dizer, o povo era liderado pelos shoftim, juízes, durante 352 anos. Que durou do ano aproximadamente 2500 até 2800, mais ou menos, tá bom? Isso aconteceu tudo há 3.000 anos atrás para a gente se localizar, tá bom? Porque a gente está agora no ano de 5776, voltando 3.000 anos atrás aproximadamente, houve a época do shoftim. A época seguinte ao shoftim, o povo era liderado por, não mais juízes, mas agora mudou. O povo falou, nós queremos o quê? Reis, direta já. A gente quer reis, a gente quer eleger um rei. Democracia. Não cubana, democracia de verdade a gente quer. Então, no ano 2881 do nosso calendário, começou o movimento agora, não mais shoftim, não mais juízes. Quem começou agora? Melachim, os reis. O primeiro Melech foi Shaul, depois Davi HaMelech, e o terceiro que interessa a gente, aqui a gente termina, Shlomo HaMelech, que construiu o Bet HaMikdash. O ano no qual Shlomo HaMelech começou o reinado dele, no calendário judaico, é o ano de 2924. Quer dizer, os Shoftim começaram a reinar em 2516, no calendário judaico. Shlomo HaMelech construiu o Bet HaMikdash, durante o reinado dele, mais ou menos no ano 2924. Quer dizer, desde o Shoftim até Shlomo HaMelech construiu o templo Bet HaMikdash, houveram exatamente 408 anos. Porque os Shoftim, mais uma vez, começaram no ano de 2516, no nosso calendário, e Shlomo HaMelech começou o reinado dele e construiu o Bet HaMikdash no ano de 2924, 2924 menos 2516 são exatamente 408 anos. E agora a gente entende a pergunta do Ramban. Perguntou o Ramban o seguinte: por que Shlomo HaMelech não construiu Bet HaMikdash? Podia ser David.
E pergunta o Ramban um passo adiante, Ramban aparece em Parashat Korach. Por que não foi, em vez de David HaMelech antes, na época do Shoftim, já poderiam ter construído o Bet HaMikdash? Assim parece o Ramban incrível, diz pra gente, por que na época do Shoftim, há 408 anos, não podia ter construído o Bet HaMikdash? Diz o Ramban pra gente que o povo parece que já tinha créditos o suficiente para merecer a construção do Bet HaMikdash. Então por que demorou, da época do Shoftim até Shlomo HaMelech, 408 anos para o Bet HaMikdash ser construído, edificado e formado? O Ramban fala que faltou um ingrediente. Mas entre parênteses, qual a diferença se tem Bet HaMikdash 408 anos antes ou depois? Pessoal, o Bet HaMikdash não era, se fosse somente, eu vou usar a palavra somente, algo espiritual. Na época do Bet HaMikdash, diz o Talmud, as frutas eram diferentes. O tamanho das frutas era diferente. O gosto da fruta era diferente. A economia era diferente. Quando se fala hoje de crise, a economia hoje é diferente. Outro dia uma pessoa está falando de crise, by the way, entre parênteses. Ela falou, Rabino, o negócio está tão difícil que se eu chamar minha mulher de meu bem, o pessoal vem tomar. Tá bom? Então, até crise não tinha na época do Bet HaMikdash. A economia, a alimentação, tudo era diferente. Então, 408 anos, 408 minutos faz diferença. Pergunta o Ramban, então, se o povo já merecia que o Bet HaMikdash fosse construído na época do Shoftim, dos juízes, por que então o Bet HaMikdash se demorou depois de 408 anos e só foi construído por Shlomo HaMelech? Diz o Rambam o seguinte, pessoal, copiei, porque não dá para falar isso sem ele dizer. Veilu Hayu Israel, se o povo tivesse esse um ingrediente, o Bet HaMikdash seria construído 408 anos antes. Qual? Veilu Hayu Israel, diz o Ramban, Chafetzim Badavar, se o povo quisesse de verdade, diz o Ramban, o Bet HaMikdash teria sido construído na época de um dos juízes. Ou, pelo menos, disse ele, se quisesse também Bimei Shaul, que foi o primeiro rei. Ou mais ainda Bimei David, diz o Ramban, na época de David HaMelech. Pergunta o Ramban, como você pode me falar na época de David HaMelech? O próprio profeta diz que o quê? David HaMelech não tinha a permissão de construir o Bet HaMikdash, apesar de ser um tzadik, por quê? Porque ele matou muitas pessoas. Diz o Ramban, isso não tem problema. Israel, Hayubonim, que não fosse David HaMelech, o povo ia construir. Mas já que o povo não mereceu, por quê? Porque o povo não pediu para Hashem, por isso que teve que esperar, vamos dizer assim, o último momento, e o último momento que Hashem achou era a época de Shlomo HaMelech. Mas o povo já tinha créditos e merecia desde quando? Da época dos juízes, 400 anos antes. Por que não aconteceu? Porque quem não pede, fica sem. Faltou o que diz o Ramban, Chafetzim Badavar. Não queriam de verdade. Qual a diferença? 408 anos. Estive pensando, se o Bet HaMikdash for, isso ele não fala, mas a gente pode pensar, não tem proibição, se o Bet HaMikdash tivesse sido construído 408 anos, ou 400, ou 300, ou um ano antes, o povo seria diferente, não seria? E vai lá saber se o que destruiu o primeiro Bet HaMikdash teria destruído ele se o povo já tivesse acostumado com a ideia de templo Bet HaMikdash 408 anos antes. E tudo isso por quê? Porque faltou uma coisa. Você não pediu. Você não quis de verdade. Diz Ramban, Ilu Hayu Chafetzim Badavar, se eles quisessem, tivessem pedido, Hashem teria construído. Fala. Querer e pedir são coisas diferentes. Querer quer dizer, por favor, me dá. Eles não pediram. Querer e pedir são coisas diferentes, tem razão, mas quando o povo Habib já merecia, faltava só alguém tocar a campainha, e aí iam abrir a porta. Ninguém tocou a campainha, Hashem falou, por isso que eu não abri a porta, esperei até Shlomo HaMelech vir bater na porta. Agora a pergunta que o Ramban não faz é, mas eu vou fazer para vocês, então por que Hashem não falou para a gente? É só pedir que eu dou. Se era só pedir, e Hashem gosta da gente mais do que a gente gosta, cada um de si próprio, então por que Hashem não falou? Toca a campainha, põe um sinalzinho, olha, toque a campainha, bate o sino. Porque a gente não entendeu o Ramban, eu acho. Porque querer alguma coisa não quer dizer que alguém vai te falar, toca a campainha. Aí você não quer, você está fazendo o que te mandaram. O Ramban disse, se você quisesse,
você pedir, Hashem falou, eu ia construir. Por que você não me avisa para pedir? Porque, pessoal, não dá para comparar. Você pode me dar um presente de aniversário? O legal é ganhar sem pedir. Se pedir, já não tem mais graça. Kadosh Baruch Hu falou, querer de verdade alguma coisa quer dizer o quê? Você vem me pedir. Se você não pedir, eu posso falar não. No caso, Hashem diria, eu teria dito sim. Daqui eu aprendi uma coisa interessante. A pessoa falou, tá bom, e daí? E daí? Não tem Betamigdash, ficou 400 anos sem. Só porque você não quis de verdade. Parece que querer alguma coisa, vibrar com alguma coisa de verdade faz diferença. Como falei para vocês alguns minutos atrás, o Gaon de Vilna fala para a gente o seguinte, e o próprio nome dele é Gaon de Vilna, como a gente chama ele, é o gênio de Vilna. Você é um gênio para falar isso, era quase que um profeta, diz o Gaon de Vilna. Na geração que vai anteceder o Mashiach, vai ter uma peculiaridade com a geração. Vai ser uma geração que a gente pode dar uma nomenclatura para a geração de Shitchiut. O que é Shitchiut? Superficialidade. Gaon de Vilna, mais uma vez, a geração que nós vivemos, que antecede Mashiach, vai ser uma geração. Gaon de Vilna veio em 1700, pessoal. Ele falou que vai acontecer em 2000, século 21. Vai ser uma geração de Shitchiut, superficialidade. É uma tendência que tudo vai rolar no automático. Antes não tinha carro, pois inventaram um carro manual. Hoje já é carro automático e a vida também vive no automático. Olha que interessante. O Alter de Kelem, Alter, quer dizer o chefe da Yeshiva de Kelem, falou uma coisa curiosíssima. Ele falou o seguinte, uma das coisas mais bárbaras quando se fala de Hinuch, de educação dos filhos, é quando algumas práticas, condutas e mitzvot viram automáticas, uma segunda natureza dentro da criança. A criança já sabe que tem que fazer Netilat Yadayim, ele já sabe que tem que fazer Modeani, sabe que tem que fazer Brachá, sabe que é um Kippur jejum, e daí por diante. Porém, diz ele, uma das piores coisas que tem no Hinuch, na educação dos filhos, também é que a mitzvah virou natureza da criança. A melhor coisa e a pior. A melhor porque ele sabe o que fazer. A pior, disse o Alter de Keren, porque ela faz no automático. A pessoa pode fazer Amidah, Modeani, Shema Israel. Hoje em dia, pessoal, olha a geração que a gente está no século 21. Outro dia um menino me mostrou, Rabino, dá para acordar de um jeito judaico. Eu falei, como que você acorda de um jeito judaico? Ele falou, olha, tem um alarme. Ele grita, em vez de falar bom dia ou tocar o alarme, que aquele barulho de manhã não é confortável. Eu não sei se esse é mais. Ele mostrou para mim, Rabino, olha, meu celular fala good morning. Good morning, Shachris. Século 21, você pode acordar falando Yiddish. Você pode acordar, hoje o toque do celular, meus queridos, como que é? Você pode colocar um shiur para tocar. Você pode colocar uma música judaica para tocar no toque do teu celular. Se o Alter de Kelem, isso é espetacular. Nada mais judaico do que isso. Porém, disse o Alter de Kelem, isso é a pior coisa ao mesmo tempo. Porque isso pode gerar uma armadilha que a pessoa faz, como disse o Gaon de Vilna, tudo beshit chiut. Algo de uma forma automática e superficial. A pessoa pode ler a Megillat Esther, escutar a Haggadah de Pesach e fazer slichot antes de Rosh Hashanah Yom Kippur e falar o quê? É o mesmo slichot que eu fiz ano passado, é o mesmo slichot que eu fiz há 10 anos atrás, é a mesma Haggadah de Pesach. A minha pergunta da criança trouxe, que tira a Keará, coloca a Keará, isso é outra de Kelem, o automático é bom, mas o automático é horrível. Por quê? Porque ao mesmo tempo você parou de falar o quê? O que o Ramban disse. O Betamigdash teria sido construído ilu ayu chafetzim badavar, se as pessoas quisessem de verdade e não fizessem no automático. Pessoal, olhem que a gente fala todos os dias no hino nacional. No hino nacional a gente fala todos os dias Asher anochim etzaveh etchem o quê? Hayom. E a Gemara faz questão de apontar a palavra Hayom de uma forma maiúscula, a tradução do Pasuk. Asher anochim etzaveh etchem. Hashem diz, olha, eu estou te ordenando no Shema Israel as mitzvot quando? Hayom. Diz o Talmud, por que Hayom? Não é verdade? A Torá foi dada há mais de 3.000 anos atrás. Como você me fala Hayom hoje? Diz Rashi,
Olha, sabe por que Ayom? Porque a pessoa tem que trabalhar e é difícil demais, mas precisa ser trabalhada uma musculação. Keilu Ayom Nitna. A pessoa tem que escutar a Torá como se hoje fosse o primeiro dia. Como se fosse a final do Super Bowl. Como se fosse a final do campeonato. Como se fosse a final das Olimpíadas. Tem que fazer assim. Como? Procura artimanhas. Porque se faltou Hafetzim Badavar, como disse o Ramban, se faltou curtir, é porque você está na geração certa. A geração que antecede Mashiach, diz o Gaon de Vilna, Shitchiut. Shitchiut quer dizer, a gente tem tudo. Ter tudo é bom, mas ao mesmo tempo ter tudo causa uma armadilha. Pessoal, mesmo coisas banais. O pão, quando acaba de sair da fornada da padaria, eu pensei em comprar meia dúzia de pãozinho. Só que o mocinho que vende o pão falou, olha, o pão acabou de sair, o senhor quer? Poxa, eu quero uma dúzia. Por quê? O pão, quando acaba de sair, você não pode nem fechar o saquinho, porque senão fica fumaça lá dentro. Pão fresco é gostoso. Vida fresca é gostosa. Vida, a Gadá de Pesach de ontem é chata. Megilat Esther de ontem é chato. Sabri Baraná no Kiddush de sexta-feira à noite de ontem é chato. Colocar o tefilim porque eu coloquei ontem também não é tão agradável assim. Diz o Ramban, precisa ter Hafetzim Badavar, precisa querer. Porque se você não quiser, nem o Bet HaMikdash foi de fato construído no momento que poderia ter sido. Pessoal, tem umas palavras que nas Yeshivot virou uma música e as pessoas conhecem como música, mas são as palavras do Navi Amos, talvez alguns já conheçam. E eu vi um pshat, eu vi uma explicação nesse pasuk, que é algo explosivo. O Navi fala o seguinte, mais uma vez em referência ao fim dos dias. Hine Yamim Baim. Vai ter um momento, um pasuk famosíssimo, se não é que fique agora. Neum Hashem Elokim. Vão ter dias que vão chegar, disse Hashem. Assim anuncia o profeta Amos. Veishlach tira'av ba'aretz. Eu vou mandar fome para as pessoas. Mas, não, lorav lalechem, diz o profeta. Estou lendo o passuco. Não pensem que é fome. A pessoa vai ter comida. Porque vai ter rodízio de sushi, vai ter rodízio de pizza, vai ter rodízio de carne, vai ter rodízio de leite. Vai ter o que você quiser. Sede também as pessoas vão ter. Velot samalamai, não vai ser sede de bebida. Porque onde você quiser, você para em qualquer máquina de vendinha, você para em qualquer posto de gasolina, tem água para vender. Então diz o Navi, qual vai ser a fome e a sede? Que im lishmoa divrei Hashem. A sede e a fome vai ser do quê? Não de comer e de beber, vai ter sede das pessoas escutarem as palavras de Hashem. Eu sempre traduzi esse passuco como todo mundo aqui traduz, que o quê? Hoje as pessoas vão estar sedentas, e aí vocês já devem ter ouvido, se não, que escutem agora, que a bomba de movimento de tshuva que tem hoje em dia, a quantidade de pessoas que tem yeshivot hoje em dia, na história do mundo, desde Avraham Avinu até hoje, nunca houve e nunca haverá tantas pessoas estudando yeshivot como tem hoje em dia. Mas essa tradução, ela é bonita, mas pessoal, olhem que bomba a tradução que vem aqui. Um dos alunos do Rav Moshe Chaim Luzzatto explica esse pasuk de uma forma espetacular. O nome dele era Rav Moshe David Vali, foi um dos alunos do Rav Moshe Chaim Luzzatto. Ele viveu em 1700 e ele é famoso pelos grandes livros de Kabbalah que ele tem. Mas isso eu entendo e posso falar para vocês. Diz ele o seguinte, a gente sabe que a palavra lechem e maim, pão e água, inúmeras vezes no Talmud, se referem a quê? Torá. Então, quando o passuco fala, olhem que bomba, que vai chegar algum dia e não vai ter fome para pão e água. A gente traduz o passuco, quer dizer pão e água, comida. Mas disse ele, é mentira isso. Porque comida e bebida, a palavra lechem e maim se refere no Talmud a quê, queridos? Torá. Então, como é que eu li o passuco agora? Diz o Navi, olha, vão chegar dias que as pessoas não vão ter fome para pão e água. Mais uma vez, se refere a Torá. Eles não vão procurar a Torá. Sério? E o que eles vão procurar? Lishmoa divrei Hashem, escutar as palavras de Hashem. O que o Navi está vindo contar para a gente? Pessoal, olhem que espetacular. Diz Rav Moshe David Vali, o aluno do Rav Moshe Chaim Luzzatto, e só ele podia falar isso. Vai ter uma época no século 21 que, adaptando as palavras dele, que a Torá vai ser super acessível. E online,
você escuta shiur de Gemara. Online você escuta shiur de Taharat HaMishpacha, de Tzniut, de Kashrut. Tem minyan a cada esquina. O horário que você quiser. Se você quiser. Vão ter yeshivot. Quem pode falar para a gente quantas yeshivot tem no mundo? Ninguém consegue falar. Porque Baruch Hashem são tantas que eu acho que ninguém tem a conta. Vão ter momentos que tem tanta gente no mundo, tantos Yehudim, tantos tipos de Sidur, tantas impressões de Sidur, tem tudo em abundância. Mas Rabino, não é época da superficialidade? Vou chegar lá. Lot Samelamayim, diz o aluno do Ramchal, Rav Moshe Chaim Luzzatto, olhem que bomba. Não vai ter fome para a Torá, porque a Torá vai ter abundância, vai ter demais. Onde você quiser tem shiur. Então o que diz o Navi? O que vai faltar? Kiim lishmoa e divrei Hashem, para escutar as palavras de Hashem. Como assim? Eu sempre pensei que Torá e as palavras de Hashem é a mesma coisa. Pessoal, olhem que explicação espetacular que ele traz, olhem como ele leu o passuco. A pessoa vai rezar, mas vai esquecer que tem Deus. Vai ter pão, vai ter comida, e pão e comida é Torá, isso as pessoas já têm. O que eles vão procurar? Lishmoa divrei Hashem. Cadê a ruhaniut, a espiritualidade da coisa? Nós vivemos numa geração que a pessoa pode rezar 300 amidot, 900 amidot, 1000 amidot por ano a pessoa faz 1000 amidot, shaharit mincha aravito, um homem especial, 1000 amidot, e musaf, pelo menos 1000 vezes por ano. E você pode perguntar, a pessoa pode responder, Habibi, uma das 1000 vezes você pensou em com quem você está falando? Nunca. Shitchiut. Onde vir na superficialidade. Mas a gente reza agora mais do que antes. Porque o Talmud conta pra gente que o quê? Na época do antigamente, na época da Gemara, as pessoas, diz o Talmud, quem recebia Birkat Kohanim, por exemplo, diz o Talmud? As pessoas que estavam lá, e Am Shebasadot, as pessoas que estavam no campo. Porque o Talmud fala, a maioria das pessoas não conseguia vir rezar com o minyan. Não dá para chegar da minha casa até o minyan, eu preciso trabalhar na lavoura. Não tem um minyan a cada esquina. Hoje em dia, certeza, nós rezamos com minyan mais do que rezavam na época da Gemara. Porém, faltou uma coisa. Lishmoa divrei Hashem. Ótimo do minyan, espetacular. Mas eu acho ainda que na época da Gemara, quando alguém rezava, mesmo que sem minyan, porque é isso que eles tinham, eu sei que agora eu estou falando com Hashem. Se a gente fizer uma pergunta, cada um se questionar, o último ano, qual foi a última vez que você pensou quando você estava rezando, quando você estava colocando o tefilim, eu estou falando com Hashem. Disse o aluno do Rav Hal, é isso que as pessoas vão procurar. Lishmoa divrei Hashem. Aonde está a ruhaniut, a espiritualidade dentro das mitzvot? Porque a pessoa é capaz de fazer mitzvot e esquecer de Hashem. Cadê a Kadosh Baruch Hu dentro do Daf Yomi? Eu posso fazer Daf Yomi, que é espetacular, uma página de Talmud por dia, mas esquecer que tem Hashem. Eu estou na lista do Tehillim. Baruch Hashem, tem muitas mulheres que têm algumas listas de Tehillim. Mas qual foi a última vez? Eu sei que é muito difícil, que eu pensei agora, eu estou indo falar 30 segundos que eu tenho, 3 minutos, 10 minutos, cada um conforme o tempo que tem. Estou indo agora fazer Tehillim para alguém, porque eu estou falando Tehillim para quem? Para o Ribono Shel Olam, para aquele que comanda o mundo inteiro. Você quis de verdade, Hafetzim Badavar, você quis ou você fez? Isso que disse o Ramban para a gente no começo. Lishmoa divrei Hashem. É incrível como as crianças sabem disso. Porque uma criança de verdade, que ela procura? Mas eu fiz Kiddush tantas vezes, por que meu filho não quer tanto? Eu coloco o tefilim tantas vezes, eu rezo com o minyan todo dia, por que meu filho não quer vir junto? Porque não basta fazer nessa época. As pessoas vão procurar Lishmoa divrei Hashem. Será que tem divrei Hashem aí? Será que tem Torá com a Kadosh Baruch Hu aí dentro? Ou ele vai porque tem uma obrigação? Se meu pai vai porque tem obrigação, pode ser que eu queira fazer. E pode ser que eu não estou mais afim de obrigações, porque eu já tenho tantas obrigações na escola, no balé, no taekwondo, no francês, no inglês, eu já tenho muitas obrigações. As pessoas vão procurar o que? Lishmoa divrei Hashem. Cadê a Kadosh Baruch Hu dentro das mitzvot? É incrível, mais uma vez, que a pessoa pode fazer mitzvot, 613 mitzvot, e não ser uma pessoa espiritual de acordo com isso. De novo, é possível uma pessoa ir no mikveh, estudar a Torá, fazer Tehillim,
ajudar os outros. Ele é Ben Adam lechaveró e Ben Adam lamakom. Ele é tão gentil com todo mundo e com Hashem também. Mas quanto espiritual essa pessoa é? Pequenininha. E às vezes a gente vê pessoas que a gente vai na casa de Rabanim em Israel, ou pode ser mesmo aqui no Brasil, onde seja, você vê, uau, você entra, você cheira espiritualidade. Mas ele não está fazendo nenhuma mitzvah agora, ele está conversando com você. Ele não está terminando o Talmud agora. Mas, não sei te explicar, Rabino, mas você cheira que tem lá Kadosh Baruch Hu. É isso que nós estamos fazendo agora. É falar de Torá e tentar fazer as mitzvot, pensar um pouquinho sobre isso juntos. Será que a Kadosh Baruch Hu me acompanha quando eu faço mitzvot? Ou mitzvot virou uma prática no automático? Ou que tem as mitzvot e tem Hashem? Eu nem lembro mais para quem eu estou rezando. Eu nem lembro mais para quem eu acendo vela de Shabbat. Lishmoa divrei Hashem. Eu quero procurar, as pessoas vão procurar, escutar Kadosh Baruch Hu. Onde está Hashem na mitzvah? Eu acho que o maior combate, o maior inseticida para combater a shitchiut, que é essa superficialidade, que o Ramban pediu para a gente, é hafetzim badavar, queira alguma coisa, eu acho que é tentar se apaixonar por alguma mitzvah. Se você vê uma pessoa apaixonada por alguma mitzvah, como ele faz a mitzvah, influencia você, pelo menos por um momento, pelo menos por um pensamento. É um pensamento. Porque acompanhem comigo, como que Avraham Avinu diz o Rambam para a gente aproximava as pessoas para Hashem? Disse o Rambam, sabe como? Ele gostava tanto de Hashem que ele não parava de falar disso. Onde ele ia, ele falava, meu, vocês conhecem a Kadosh Baruch Hu? Dach na cara, fica você com a Kadosh Baruch Hu, eu não quero saber dele. Mas Avraham Avinu tanto falou de Hashem, que a pessoa que escutava falou, 10% pelo menos, eu quero escutar, eu quero aprender. O outro 50%, outro 100%. Ele fez todo mundo, Balatashvili, sem comparação, virar corintiano, porque ele era corintiano, porque ele era palmeirense, porque ele era flamenguista, ou porque ele era alguma coisa daí. Tá bom? Sem deixar ninguém fora. Avraham Avinu falou, eu gosto disso, eu vivo isso, eu viro isso. O contrário de shitchiut, de superficialidade, é ter uma mitzvah que essa mitzvah é minha. E eu faço ela com vida, porque tem a Kadosh Baruch Hu dentro de mim nessa mitzvah. Pessoal, olhem o que quer dizer viver uma mitzvah. Rav Gifter contam que ele tinha uma história que é uma das prediletas dele, se não a mais. Não sei se é a mais, mas uma com certeza. Ele conta o seguinte. Rav Gifter, o Shiva de Teos, contava que o Alter de Kelem, o chefe de Shiva de Kelem, chamava Rav Simcha Zissel, às vezes desaparecia do Bet HaMidrash. Ele estava na casa de estudo, estudando com os alunos, e de repente ele desaparecia. E uma vez os alunos perguntaram para ele, Shubakir, onde você vai, Rebbe? Onde você vai, Rav? De repente você desaparece e volta. Até que de repente, o Alter de Kelem falou para algum dos alunos o seguinte, eu vou contar para vocês. Às vezes eu me esforço muito para entender um assunto difícil na Gemara. No Talmud é difícil. E depois que eu entendo, eu fico muito feliz. E falam os alunos, e daí, como o senhor responde a pergunta? Porque o senhor sai do Bet HaMidrash, compartilha a alegria com a gente. Conta pra gente a Gemara. E falam, vocês não vão entender. Eu me esforcei tanto para entender aquela Gemara, que me deu vontade de dançar. Se eu dançasse aqui no Bet HaMidrash, vocês vão achar que eu sou louco. Eu corro para uma salinha escondida, eu danço para curtir a minha alegria de ter entendido um pedaço do Talmud e depois eu volto. Isso é entusiasmo, isso é viver alguma mitzvah. Teve alguma mitzvah na sua vida de 120 anos bem vividos que alguma vez falou, uau, que legal! Uma mitzvah! Isso é o contrário de shitchiut. O Alter de Kelem falou, eu sei que vai soar meio estranho dançar na frente de todo mundo, mas tem um cantinho no meu quarto que ninguém vê, as 7 chaves eu tranco. Agora eu contei para vocês, disse ele, Rav Gister fazia questão de contar essa história, eu vou dançar, porque quando eu me esforço e eu curto alguma coisa, eu preciso dançar. E um ingrediente, fora a pessoa ter uma mitzvah que ele gosta, eu acho que tem mais um ingrediente para a pessoa aprender a ser menos superficial, é se esforçar por alguma coisa. Quando tudo vem de mão beijada, é sushi com shiur ou shiur com shushi, eu não sei como funciona mais. Mas nós pagamos para você vir completar a minyan. Nós pagamos para você ir para Israel visitar, estudar. Nós pagamos. Precisa? Pode ser que precisa. E se estão fazendo, sim precisa. Mas, se eu só faço quando me ajudam e quando me empurram, e eu não me esforço, quanto menor o esforço, menor a apreciação. Pense na bicicleta que a gente ganhou de Bar Mitzvah, que enferrujou um mês depois. E aquele carro que a gente comprou com o nosso suor,
durou muito mais tempo. Não é porque é um carro e outro é uma bicicleta, porque quando a gente se esforça, a gente gosta mais. Pessoal, se vocês forem naquele famoso passeio em Israel, que é Minarot HaKotel, que é as escavações do Kotel, lá do lado, eles contam que do lado sul do Bet HaMikdash, do templo, se vocês olharem, vocês veem, eles contam também, tem escadas, e as escadas haviam algumas grandes e outras pequenas, algumas grandes e outras pequenas. Você pergunta para o guia, por que a escada tem algumas maiores e outras menores? Se a pessoa vai chegar no Bet HaMikdash e subiam lá homens, mulheres e crianças, e tem escadas grandes e pequenas, então, tropeço, bombeiro não ia aprovar aquela escada. Hoje em dia nem bombeiro ia aprovar. Então, por que tem escadas grandes e pequenas? Sabem qual é a resposta? Porque você está entrando no Bet HaMikdash, meu querido. Como é que você vai entrar no Bet HaMikdash? Com escadas normais? O primeiro dia você vai falar, uau, eu estou entrando no Bet HaMikdash. No terceiro dia já vai ser uma selfie. Mas não tem mais graça, porque todo mundo também tem selfie com o Bet HaMikdash, porque todo mundo pode ir. No segundo ano que você for no Bet HaMikdash, já foi Pesach, Shavuot e Sukkot. É a segunda vez que você vai. É o quarto, quinto Hag que você vai. Como você vai para o Bet HaMikdash? Peraí, eu tenho que responder um WhatsApp no caminho. Sim? Eu tenho um e-mail de um fornecedor para responder no caminho. Hashem falou, aqui não entra assim. Porque os degraus são de tamanhos diferentes. Se você não prestar atenção, você vai tropeçar e cair. Por isso que os degraus na entrada do Bet HaMikdash, como que eram? Cada um de tamanho diferente, para que aqui no Bet HaMikdash não haja shithiut. Não entra de uma forma superficial. Se quer vir, deixa o celular ligado no caminho. Porque se você começar a responder mensagem no celular no caminho da entrada do Bet HaMikdash, você vai tropeçar, meu querido. E na vida tem que ter momentos que a gente tem que ter escadas maiores e menores. Para e pensar. Cuidado para não dar um passo em falso. Pessoal, olhem o que é amar uma mitzvah, olhem o que é viver uma mitzvah. A história se passou no gueto de Kovno. O gueto de Kovno, historicamente, chegou a ter 40 mil judeus. 40 mil judeus é muito, mas naquele espaço pequenininho é mais ainda. As pessoas viviam uma em cima da outra. Tudo trancadas lá dentro e com supervisão, 24 horas por dia, 7 dias por semana dos nazistas em Marshemam Vezichram. Não sobrou historicamente quase ninguém do gueto de Kovno. Tiveram o final infeliz que a gente conhece. Um dia, houve um rumor no gueto de Kovno que ia haver, diferente dos dias normais, uma grande deportação para um dos campos de concentração. 2 meninos, muitos escutaram, mas 2 meninos, onde a história se passa, escutaram a história. E o que aconteceu? Eles ficaram preocupados. De repente, os 2 meninos foram deitar, foram para o quarto, eles deitam, eles começam a olhar para fora, e um começa a falar para o outro, um fala para o irmão, os 2 meninos falam, você está vendo a lua? Ele falou, estou vendo a lua. Você está vendo as estrelas? Ele falou, estou. Eu não consigo dormir. Ele falou, por quê? Ele falou, escutei tal notícia, eu escutei que amanhã vai ter uma grande deportação, talvez o Abba vai ir, talvez a Amy vai ir, talvez a gente vai ir. Eu estou preocupado. O irmão maior falou, não se preocupa, dorme, não tem que se preocupar, é só um rumor, vai saber se é verdade. Ele falou, é verdade, você tem razão. O irmão maior virou para um lado e adormeceu. O menor ficou acordado. O menor levanta, vai para a sala. Uma noite antes de escutar a mensagem que vai haver uma deportação grande no gueto de Kovno, ele vai para a sala da casa e ele vê o pai estudando o Torá. Ele chega para o pai e fala, pai, eu nunca imaginava que depois dessa notícia o senhor ia ter uma paciência, um enxuvadat, uma calma, para poder abrir uma Gemara e estudar. O pai disse, olha, eu gosto de fazer isso e para mim qualquer situação é boa. Mas o que você está preocupado, meu filho? Por que você não foi dormir? Teu irmão está dormindo. Disse ele, olha pai, eu escutei da mensagem que estão falando zum, dessa deportação e eu estou com medo. O pai fala para o filho, olha meu querido, imagine a cena. Olha, Hashem vai cuidar da gente, não se preocupa. Hashem cuidou até hoje e vai cuidar. Aí o filho vira para o pai e fala o seguinte, meus queridos, vocês não entenderam nada, pai. Pai, o senhor não entendeu nada, com respeito. Eu não estou preocupado que eu vou ser deportado. Disse o pai para o filho, então por que você está preocupado, meu querido? Disse o filho para o pai o seguinte, pai, eu tenho 12 anos e 4 meses. Pessoal, olha a preocupação de uma criança do gueto de Kovno. E eu nunca coloquei tefilim na minha vida. Se nós formos deportados amanhã, minha Neshama vai chegar lá em cima para Kadosh Baruch Hu e vai falar o que para Hashem?
Eu nunca coloquei tefilim, Hashem. Como que minha alma vai chegar lá em cima? Disse o pai, você tem uma preocupação boa. No dia seguinte o pai acordou, no minyan que sempre iam escondido, pegou um tefilim emprestado para o filho, fez o bar mitzvah do filho naquela mesma manhã, um bar mitzvah de verdade, mas colocou o tefilim no filho, falou, olha filho, hoje você vai colocar tefilim. E hoje, já que a gente não pode esperar os teus 13 anos, vai comemorar o seu bar mitzvah. Colocaram o tefilim, e essa história só chegou nos nossos ouvidos hoje, porque esse menino, que se tornou um pai e se tornou um avô no futuro, foi um dos únicos poucos sobreviventes do gueto de Kovno. Por quê, pessoal? Para contar essa história para a gente, provavelmente. Para entender o que quer dizer colocar tefilim. O menino tem todas as pturim, todos os coringas na mão de não colocar tefilim. Eu nem tenho 13 anos. A última preocupação da minha vida seria se eu vou colocar tefilim. Mas pai, eu quero ter a oportunidade de colocar tefilim na minha vida, não é uma preocupação. E como nós, senhores, colocamos tefilim amanhã, Bezat Hashem, de manhã. Essa é a diferença entre a vontade Hafetzim Badavar ou Shitchiut, ou fazer as coisas de uma forma superficial. Na verdade, acho que não é só em mitzvot, queridos. Sei lá, procurar alguma coisa na vida que você faz com paixão, com vontade. Olhem até onde vai fazer uma coisa com vontade, ou fazer as coisas porque, sei lá, tem que fazer, vai, porque a gente não vai fazer. O Maharal de Praga tem uma drachá que ele fala sobre Shabbat Shuvah, que antecede Rosh Hashanah e Yom Kippur. Eu sei que agora não é hora, mas ele traz um pedaço lá que não tem nada a ver com Yom Kippur e Rosh Hashanah, eu faço questão de falar para vocês. Famosa história que Caim trouxe um korban e Hevel trouxe um korban. O korban de Caim não foi aceito. O korban de Hevel foi aceito. A gente sabe a história, Caim levanta e mata Hevel. Foi o primeiro assassinato do mundo. Pergunta o Maharal de Praga, eu tenho uma pergunta, diz o Maharal de Praga. Caim trouxe um korban e não foi aceito. Hevel trouxe um korban e foi aceito. Caim levanta e mata Hevel. Pergunta o Maharal de Praga, por que o korban de Hevel não foi suficiente mitzvah para proteger ele de não ser morto? Ele fez uma mitzvah. O que gerou inveja em Caim e matou Hevel foi o quê? A mitzvah que ele fez, que o korban dele foi aceito, de Caim não. Então Caim vai lá e mata Hevel. Mas o veículo da inveja, qual que foi a mitzvah? Então pergunta o Maharal de Praga, olhem que bomba. Porque a mitzvah que ele fez de trazer um sacrifício, porque não protegeu Hevel próprio de não ser morto? O Maharal de Praga fala o seguinte, o Maharal de Praga fala, não precisa adivinhar. Está escrito na Torá. Vehevel evi gamhu. Hevel também trouxe um korban. Mesmo que foi um korban especial, mas ele trouxe o quê? Também trouxe um korban. Eu trago, tu trazes, ele traz, nós trazemos, vós trazai, trazeis e eles trazem. Mas se nós fazemos a mitzvah, eu faço, tu faz, eles fazem, nós fazemos, e batir, chegou no Hevel evi gamhu, diz o Maharal de Praga, se por sa. É por esta mesma razão que, apesar que o korban foi aceito, não protegeu ele. Porque Hevel evi gamhu, já que Caim trouxe um korban, eu também me sinto na obrigação de trazer. Esse tipo de mitzvah vale? Sim, vale porque toda mitzvah vale. Mas proteção não trouxe. Por quê? Porque foi uma mitzvah shitchit. Eu fiz porque tem que fazer. Eu não vivi, eu não curti, eu não apreciei a mitzvah. É que nem no estádio de futebol, me permitam. E gol. Como assim, gol? O que é gol? Isso não é gol. Isso não é gol. Gol é gol! Isso é um gol. Senão não é gol. Kiim lishmo adivrei Hashem. Cadê o gol com tônica dentro da mitzvah? Essa é a pergunta. A diferença entre shitchiut e fazer mitzvah com paixão é gol ou é aquele grito do gol? Pessoal, olha que interessante. A história mudou mesmo. Sabem que hoje em dia, se eu quero estudar uma halachá, onde eu estudo? Onde eu estudo a halachá? Onde se procura uma lei? Em que livro? Hoje em dia, quem for muito capaz, procura no Shulchan Aruch, Código de Leis. Antes do Shulchan Aruch tinha o Tur, que era maior que o Shulchan Aruch. Depois fizeram o Shulchan Aruch. Mas hoje em dia,
Shulchan Aruch é muito grande, Rabino. Tem o Kitzur Shulchan Aruch. Mas peraí, Rabino, o Kitzur é muito grande, le Rabin, c'est très grand pour moi. Então, não tem problema, tem livros depois do Shulchan Aruch, depois do Kitzur, mas também são muito grandes. Ah, Deus me livre, você tem razão, Barmenan Keshbar, você não vai ler um parágrafo inteiro, então você procura onde? No Rav Google. Ou se você, na verdade, quer estudar uma Gemara, eu não vou quebrar uma cabeça numa Gemara, eu vou abrir uma ArtScroll. Deus me livre, nada contra a ArtScroll, um trabalho imenso e tremendo. Mas ela existe na nossa geração e não há 2 gerações atrás. Por quê? Porque nós somos uma geração shit-hit. Vou ficar 10 minutos numa linha de Gemara, que perca de tempo. Porque a ArtScroll explica a Gemara e aí você não quebra a cabeça. A ArtScroll, ela não traduz, ela explica. Você não precisa pensar na pergunta, eles te mastigam. Deus me livre, volto a reiterar, é um trabalho imenso e quem fez isso, o zehut, o mérito deles é algo espetacular. Mas é uma necessidade que houve por uma geração shit-hit. E vale a pena pensar, peraí, se eu estou estudando, eu não preciso olhar direto na ArtScroll, eu não posso esforçar meia hora, mas eu vou fazer menos hoje. Mas você está sendo mais profundo e menos shit-hit. Pessoal, olhem só essa história. A história aconteceu em Israel. Meir, a história com a qual a história se aconteceu com ele, um aluno que, de novo, a cabeça dele era mais dura do que uma melancia. Confuso, o Rav explicava para ele, voltava, não ia para frente, explicava, voltava, não ia para frente. Até que, de repente, o Rav deu ideia para ele fazer Hazará, revisar a matéria, ler a Gemara de novo, sentou com ele, anotar num caderno, nada dava certo. Até que o Rav falou para ele, olha, graças a Deus, nós temos Rabanim. Falou, vamos conversar com o Rav Chaim Kanievsky, ver o que ele tem a dizer. Só que o Rabino entrou antes do Rav Chaim Kanievsky contar todo o cenário do aluno, que o aluno tinha muita dificuldade no estudo, para o Rav Chaim Kanievsky já saber com quem ele vai falar. O Rav Chaim Kanievsky falou, muito obrigado, agora deixa eu entrar o aluno. Entra o aluno, e o Rav Chaim Kanievsky pergunta para esse aluno o seguinte, querido Meir, você reza para entender a Gemara, ou você se esforça, mas não pede para Hashem te ajudar? Meir vira para Rav Chaim Kanievsky e fala, Rav, não só que eu rezo, muitas vezes eu já chorei no meio da minha tefilá para Kadosh Baruch Hu me ajudar a entender a Gemara. Rav Chaim Kanievsky fala para ele, olha, então já sei qual que é a dica para você. Sabe que rezar com o minyan tem uma força muito grande. Não se compara reza com o minyan do que alguém que reza sozinho. E por conseguinte, eu queria te perguntar, você sempre reza com o minyan? Esse menino que já tinha bar mitzvah falou, Rav, eu tento muitas vezes, mas muitas vezes eu não vou ser sincero para o senhor, eu não tento. Então diz Rav Chaim Kanievsky, não comece a rezar com o minyan, faça mais do que isso. Faça Mesirut Nefesh, esforce demais para rezar com o minyan. Mas ele falou, combinado, Rav. Terminou o ano, o professor dele mudou, ele mudou de Yeshiva, Meir, e de repente Meir volta 3 anos depois para aquela mesma Yeshiva, para aquele mesmo professor que levou ele para o Rav Chaim Kanievsky, e fala para ele, Rav, eu queria te mostrar um livro de Hidushim, de novidades sobre uma Masechet, um pedaço do Talmud, eu conto para vocês, chamado Masechet Evamot. Masechet Evamot é a mais difícil, provavelmente, de todos os tratados do Talmud. Aí o Rav fala para ele, tá bom, muito obrigado, eu fico feliz que você me trouxe um livro do teu rabino, estou contente onde você está estudando hoje, eu não tenho tempo de olhar, mas depois eu vou olhar com carinho. Meir falou para ele, Rav, você não entendeu nada, desculpa, esse é meu livro, eu escrevi. O Rav fala, não entendi, ele abre a primeira página, está em página do livro e está o nome de Meir. Fala, Meir, me desculpa, mas o que aconteceu com você? Você não entendia quanto era 3 mais 3, como você escreveu um livro de Hidushim, de novidades, de perguntas e explicações sobre Masechet Evamot. Diz ele o seguinte, lembra que você me levou no Rav Chaim Kanievsky? Não foi fácil, mas eu cumpri o que ele me pediu. Eu sempre me acostumava a rezar com o minyan. Teve um dia que foi parada dura no português, claro. A gente foi com os amigos rezar nos kivrei dos tzadikim, nos túmulos dos tzadikim, e eu fui rezar para Hashem me ajudar. Fizemos shaharit, minchá, fiquei com meus amigos, cheguei em casa, passado meia-noite, e eu lembrei que eu não tinha feito Arvit. Eu lembrei minha promessa para Rav Chaim Kanievsky, e a promessa dele, que eu precisava fazer Mesirut Nefesh, devoção, não shitrit, mas é me esforçar, curtir, viver aquela mitzvah de rezar com o minyan. Tá bom?
Eu moro em Ramot. Em Ramot não tem nenhum minyan depois da meia-noite. Eu falei, olha, como eu vou fazer? Já são quase 1 da manhã, que eu faço? Falei, olha, eu prometi que eu vou me esforçar, eu sei que tem minyan, possivelmente, em Zichron Moshe, mais especificamente em Geula. Tá bom, só que agora não tem mais ônibus 1 da manhã de Ramot para Geula. Mas, como diz em português, Deus é Pai. Ele foi para o ponto de ônibus, esperou 10, 20 minutos, falou, olha, Hashem, eu tentei minha parte, eu sinto muito. De repente, pessoal, olhem só a história verídica. Meir contando para o Rav dele como ele conseguiu escrever aquele livro. Buzina alguém e fala, abaixa a janela e eu vi que era meu vizinho. Fala para ele, olha, o que você está fazendo no ponto de ônibus? Não tem mais ônibus agora, pergunta o vizinho para Meir. Meir falou, eu sei, mas eu estou procurando um minyan para Arvit. O cara falou, uau, que sorte, eu também estou. Que tal a gente ir para Geula junto? Falei, tá bom. Chegaram em Geula e eram agora passados 2 da manhã e nada de minyan. Sentaram no Knis, no Shil, no Shtiblach e nada de minyan. O cara fala, olha, eu vou ter que voltar para casa, eu preciso dormir, eu preciso trabalhar. Ele fala, por favor, mais 10 minutos. Pessoal, antes de terminar os 10 minutos, 3h30 da manhã, estão eles lá, rezando com o minyan. Meir fala que ele não sabe o que aconteceu. Aquela midá foi a midá mais direto na frente de Hashem que ele já teve na vida dele. Kim lishmoa edivrei Hashem. Naquela midá eu rezei, eu senti, eu cheirei, eu pude quase tocar em Akadosh Baruch Hu. Eu voltei para casa, disse Meir, agradeci a carona, não quis nem dormir. Daquele dia em diante, meu estudo mudou. E foi naquele dia que eu consegui começar a semear esse livro Rav que o senhor tem na frente. Essa é a história desse livro de Masechet Yevamot. Mas por que aconteceu esse milagre? Rav Chaim Kanievsky não falou para ele reza com minyan, que ele falou, seja moser nefesh. Se esforça, tenha devoção por alguma mitzvah. Se você se esforçar, mesmo quando for difícil, mostra que aquela mitzvah não era uma mitzvah tchitchit. Mostra como disse o Ramban, Chafetzim badavar, você quis de verdade o Betamigdash, eu quis rezar com minyan, eu me esforcei. Aí sim você vai sentir a Kadosh Baruch Hu, porque esforço leva a apreciação, e a apreciação traz vida e entusiasmo. E com essa mensagem nós terminamos. Vocês sabem que todo mundo já ouviu falar de Rav Chaim Kanievsky, que já mencionei para vocês há 1 minuto atrás diversas vezes. A esposa do Rav Chaim Kanievsky era filha do Rav Eliashiv. Rav Chaim Kanievsky teve um neto, um momento já, alguns anos atrás. E esse neto liga pro... O neto teve um filho, quer dizer, era bisneto de quem? Rav Chaim Kanievsky. Ele liga para Rav Eliashiv, então o que vai ter Brit Milá de quem? Tataraneto. A palavra tataraneto para mim era uma palavra que era piada. Eu nem sabia que existia isso. Tataraneto? Como é que chega alguém ao tataraneto? É um depois do bisneto. Existe, mas o que quer dizer isso? Bom, essa história me provou que ela existe de verdade. O bisneto do Rav Chaim Kanievsky é tataraneto do Rav Eliashiv. Liga para ele e fala Jadzeide, não sei como fala tataraneto em Yiddish, nem em árabe, falou o seguinte para ele, olha, eu queria que o senhor Rav Eliashiv, nosso tataravô, fosse sandak, segurasse o bebê na hora do Brit Milá. Rav Eliashiv fala, olha, para mim me deslocar daqui, da onde eu moro, para Bnei Brak, é uma viagem muito difícil. Na minha idade já, estou beirando os 3 dígitos, eu não consigo mais, eu não vou conseguir estudar durante alguns dias, sinto muito de verdade, eu não vou conseguir ir no seu Brit Milá. Tá bom. Passaram-se alguns dias, toca o telefone. Então falam, Rav Eliashiv, olha, sabe o quê? A gente escutou que tem uma segulá, quem faz sandak do tataraneto dele, qual o bônus, uma segulá? Tem o Lamabá garantido. Podemos convidar o senhor agora, depois dessa pedida, para vir fazer e ser o sandak do nosso filho, quer dizer, seu tataraneto? Sim, ligou o pai da criança dizendo. Rav Eliashiv falou uma frase para esse indivíduo, e eu falo para vocês, com isso a gente termina o shiur.
Olha, você sabe que eu sou uma pessoa de idade. Eu viajei e me esforcei minha vida inteira para conquistar o Olam Haba. Eu não estou à procura de atalhos para chegar no meu Olam Haba, meu querido. Muito obrigado. Exatamente o contrário do que a gente pensaria. Falando que Pidyon Ben é 84 jejuns. Então a pessoa é capaz de ir 84 Pidyon Ben. Sim? Ainda tem comida. Mas você fala para ele, sente, estuda o Magmará, vai rezar com o Minyan. Pega um Havruta. Ah, c'est très difficile por uma. Disse Rabi Eliashiv, eu sei que tem um atalho. Mas Habibi, eu já cheguei nos 100 anos de idade, e veio mais do que 100 anos de idade, e falou, minha vida inteira eu não procurei atalhos para chegar no Olam Haba. Hoje não vai ser. Porque, queridos, esforço traz apreciação. Que Bezat Hashem a gente possa se esforçar. Quando alguns dos nossos filhos for se esforçar para uma mitzvah, não ajuda ele, deixa ele se esforçar. Porque se esforçar para as coisas da vida é gostoso. Quando precisa ajuda, mas deixa ele se esforçar às vezes. Porque se esforçar traz vida, traz entusiasmo. Que Bezat Hashem a gente possa se esforçar, curtir as mitzvot, viver elas, que Bezat Hashem, aí, Hafetzim Badavar, como diz o Ramban, que a gente queira de verdade, Kadosh Baruch Hu traga Geulah b'mehera b'yameinu, amém, que netzor. Temos.